Olá, eu sou a doutora Eliana, fundadora e gestora da Clínica Portal do Sorriso. Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a doutora Mônica Grazielli, nossa especialista em periodontia da clínica há anos. Vou apresentar um pouquinho sobre ela. A doutora Mônica é graduada em odontologia, especialista, mestre e doutora em periodontia pela Unicamp, pesquisadora e professora de graduação e pós-graduação. Mônica, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é meu e obrigada por tanto tempo de parceria, tantos anos. Eu que agradeço. Mônica, a ideia desse podcast, dessa nossa entrevista, bate-papo, é apresentar os profissionais da clínica para eles verem o outro lado do profissional. Porque assim, quando eles procuram o nosso site, os profissionais, eles veem muito currículo. E o currículo de vocês todos é excepcional. E a ideia aqui é fazer um bate-papo para eles verem o outro lado de vocês, conhecerem um pouquinho mais, entenderem um pouquinho mais da profissão, por que vocês escolheram, né, a profissão, Sim. a área. Por que você escolheu periodontia? Eu costumo dizer que a periodontia me escolheu antes mesmo de eu conhecê-la tão bem. Eu me apaixonei pela periodontia ainda na graduação. Eu estava no 4º ano de graduação, fiz uma graduação de 5 anos. Então, eu estava no 4º ano quando eu decidi que a minha especialidade seria essa. E eu acho que é uma especialidade encantadora, porque ela faz todo o acompanhamento do paciente, desde o início de um tratamento odontológico. A periodontia é a primeira especialidade que atua no tratamento do paciente, preparando esse paciente para receber os tratamentos das outras especialidades. E ela vai acompanhando esse paciente periodicamente até o fim da vida. Então, esse foi um fato muito marcante para mim ainda naquela época de graduação. Além disso, a periodontia ela é muito abrangente. Ela faz desde um tratamento periodontal comum, que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, gengiva, que é tratar, raspar, as lesões, fazer o tratamento da periodontite, da gengivite. Ela faz todo o tratamento cirúrgico de defeitos gengivais, de restabelecer um dente para que ele seja restaurado adequadamente. E ela passeia também pela periodontia médica. Ela estuda e ela atua dentro dessa visão abrangente do paciente, numa visão sistêmica. Eu costumo dizer para os pacientes, não existe boca cantando sozinha na rua. Eu falo muito isso para os alunos. Então, a periodontia, ela traz essa visão ampla do paciente como um todo. Isso, para mim, com certeza, é o que mais me encanta. Por que a gente começa com a periodontia? Porque a gente vê como, tipo, se tem a fundação de uma casa, a periodontia é a fundação dessa casa. Ela é o alicerce, ela que dá base para que o paciente possa ou não receber um tratamento reabilitador. Não adianta você erguer um prédio numa areia, né? Esse prédio ele não vai se sustentar. Então, a periodontia, ela traz para o paciente essa estabilidade, essa possibilidade de manutenção dos dentes ao longo da vida. Você não pode investir, e aí vamos ser bem objetivas, né? O paciente não vai investir tempo e dinheiro num tratamento sobre um dente que está fragilizado, um periodonto fragilizado. Então, ele precisa de todo esse preparo periodontal para ver o que será possível diante das outras necessidades dele. Muitas vezes nem vale a pena manter, por exemplo, um dente que você vai gastar um valor maior que uma prótese. A gente tem sempre um pensamento muito conservador de tentar manter o dente até o limite, né? Mas precisamos ter essa visão também muito objetiva de indicar um dente para um tratamento mais radical de extração e substituição por implante, quando nós percebemos que não vai valer a pena manter o dente para não correr nenhum risco de algum desconforto para o paciente. Eu vejo aqui, Mônica, muitas vezes na clínica, o paciente chega e ele quer fazer uma limpeza. E aí a gente avalia e fala assim, olha, o seu caso não é uma limpezinha simples, né? É um tratamento periodontal. Exatamente. Só que eles não têm essa ideia da diferença, né? Do que é passar com um periodontista, do que é uma limpezinha. Uma coisa que eu sempre falo com os pacientes, e aqui a gente tem esse diferencial, né? O paciente ele é avaliado de uma forma criteriosa, né? Então, se o paciente vem com outro profissional que não o periodontista, o outro profissional ele vai avaliar adequadamente. Mas por aí, externo aqui à nossa clínica, não é o que a gente vê. Muitas vezes os pacientes não são avaliados corretamente, né? Nós precisamos de um exame periodontal
cuidadoso, acurado, para que seja determinado o diagnóstico do paciente e aí sim o tratamento correto, né? 99% da população tem pelo menos um ponto da gengiva com gengivite. E mais de 80% da população vai apresentar algum ponto com periodontite, que é o agravamento dessa gengivite. Uhum. Que aí já tem uma perda de já osso. tem perda de inserção, já é um caso mais complicado, né? Então, o paciente ele precisa ser avaliado corretamente. Nem sempre essa limpezinha é o que vai trazer a saúde. Eu ouço muito dos pacientes, doutora, como eu estou perdendo meu dente se eu faço limpeza a cada 6 meses. Eu faço 2 vezes no ano. Sim, você faz uma limpeza externa, superficial, que não é suficiente para tratar adequadamente a doença periodontal. E aí, o que acontece? É o avanço gradativo dessa perda de inserção, dessa perda óssea e, consequentemente, a perda dentária. E é super comum, por isso que eu perguntei, porque ele vem falando, mas eu sempre vou ao dentista, exatamente, né? Vou a cada 6 meses, mas não quer dizer que esteja sendo feito da forma correta. E vamos direto ao ponto aqui, Mônica. Gengiva sangrando é normal? De jeito nenhum. Nem quando passa o fio dental. Saudável, não. Gengiva saudável não sangra nem com fio dental, nem com escovação. Se tem sangramento, é sinal de inflamação, né? A inflamação ela ocorre devido à presença da placa bacteriana, que vai gerar uma resposta inflamatória e, consequentemente, vai ter o sangramento. Então, esse sangramento não pode ser negligenciado. Eu sempre brinco também com os pacientes. Se você percebe algum sangramento em qualquer parte do seu corpo, você vai sair correndo para o hospital. E a gengiva faz parte do corpo, né? A gente não pode negligenciar essa gengiva. Até porque pode ser um sangramento decorrente de uma gengivite, que é algo simples. Pode ser um sangramento decorrente de uma leucemia. Porque a gente tem manifestações bucais, né, periodontais, de doenças sistêmicas. Então, nada pode ser negligenciado. E se a gente negligencia um sangramento na gengiva, que é um começo de gengivite, o risco de virar uma periodontite, o que é a periodontite, Mônica? A gengivite, vamos por partes, né? Ela é uma inflamação restrita à gengiva. Ou seja, não tivemos ainda prejuízo na sustentação dos dentes, na parte óssea. A periodontite é o agravamento dessa gengivite porque ela não foi tratada corretamente. Na periodontite, nós já temos o início dessa perda de inserção dos dentes com a perda óssea. E a periodontite também, se não tratada adequadamente, ela vai levar a uma extensa perda de osso e, consequentemente, a perda dentária. Não é comum, principalmente no ambiente universitário, os pacientes chegarem com o dente na mão. O dente cai, assim como cai um dente de leite, devido a essa perda de osso extensa que vai acontecendo ao longo dos anos. E, Mônica, eu acho que o que é ruim da gengivite e da periodontite é que muitas vezes não dói. Não dói, é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa e muitas vezes o paciente percebe quando o dente já está amolecido. Se o dente já está amolecido, nós já temos um caso mais severo da periodontite, né? E aí o tratamento periodontal, ele vai conseguir estabilizar, paralisar essa perda de osso. Infelizmente, a maioria dos defeitos periodontais, a maioria do desenho dessa perda óssea não é passível de regeneração. Alguns poucos defeitos que permitem que a gente faça algum tipo de procedimento regenerador, que são os defeitos mais angulados, que tem ainda um remanescente de osso para a gente regenerar. Mas quando nós pegamos ali a maioria dos casos com uma perda reta horizontal de osso, não tem o que fazer. Então, sempre o melhor caminho é a prevenção, é evitar que a gente tenha essa perda de osso extensa, e aí realmente o tratamento ele vai ficar limitado a paralisar a doença. Tá? E por isso também que a gente pede exames de imagem, né, Mônica? Sim, os exames de imagem, eles são importantes, as radiografias, elas são importantes para que a gente determine o nível de inserção dos dentes, né? Nós vamos visualizar essa doença na radiografia como uma sequela, né? O osso que já foi perdido, tá? Para nós avaliarmos se existe atividade de doença, nós associamos com o exame clínico. Entretanto, o exame radiográfico ele é fundamental para que a gente estude as possibilidades de tratamento e trace um plano de tratamento adequado para o paciente.
E, Mônica, as doenças de gengiva, elas conectam à saúde do corpo? Você já falou um pouquinho aí. Sem dúvida, essa associação ela existe, ela é real e ela é muito séria, né? A Uhum. periodontite é uma doença de um caráter crônico. Ela permanece por anos e anos na nossa boca, né? Então, a presença dessa periodontite, que é gerada, como eu já falei, pela placa bacteriana, vai causar ali uma resposta inflamatória e infecciosa, tá? Então, as duas coisas atuam juntas e também de forma independente, tá? Uhum. Então, existe a possibilidade dessas bactérias, que são bilhões de bactérias presentes na nossa boca, chegarem até a nossa corrente sanguínea, né? Eu sempre explico para os pacientes dessa forma. Aqui na nossa gengiva, lá no nosso dente, no osso, tem vaso sanguíneo passando. Uhum. E essas bactérias, elas podem ser levadas para outras regiões do nosso corpo, né? Além disso, a presença da bactéria gera uma resposta imunoinflamatória no nosso corpo, que vai trazer ali uma produção de uma quantidade grande de fatores inflamatórios, tá? Juntamente com a presença de doenças sistêmicas, como doenças cardiovasculares, o diabetes do tipo 2, doença renal, síndrome metabólica. Também existe a possibilidade de aspiração, pneumonia por aspiração, principalmente em pacientes hospitalizados, intubados, né? E também bebês de baixo peso ao nascer e parto prematuro, tá? Uhum. Tudo isso está interligado com essa relação infecciosa e inflamatória, tá? Então, a periodontite, ela vai levar um agravamento dessas condições. Ela é causa direta? Não, ela não é causa direta. Como a gente viu até recentemente, né? Aquela notícia na mídia, a doença periodontal causa Alzheimer. Não é bem assim, né? Não é uma causa direta, mas existem cofatores que são compartilhados. E, de forma geral, uma pessoa que se cuida mais, ela vai ter uma melhor saúde bucal, uma melhor saúde periodontal, uma melhor saúde geral. E o outro lado também é verdade. Quem não se cuida tanto vai ter um déficit em todas as áreas da saúde, né? Sim. Então, é uma inter-relação real que não deve ser ignorada, né? Porque aí a gente pode ter o agravamento dessas condições sistêmicas devido à ocorrência da periodontite. Por exemplo, o diabetes mellitus. Muitos endocrinologistas já reconhecem, isso é reconhecido pela medicina, que a periodontite é a quinta complicação do diabetes, tá? Então, ela vai levar, por exemplo, a uma dificuldade do controle glicêmico. Então, ela atua ativamente ali em todo o processo de patogênese do diabetes mellitus, piorando a condição do paciente. Quando a gente trata a periodontite, nós melhoramos a condição geral desse paciente e aí o controle glicêmico dele também pode ser melhorado. Mônica, esse negócio como é o controle diário, né? Falando, escovar o dente, passar o fio dental, é todo dia, 3 vezes, sempre depois das refeições. Então, é o controle diário da diabetes. Também, né? Como a gente sempre volta nessa questão, que é a etiologia, né? O que causa a doença periodontal, o que causa a gengivite, a periodontite, a placa bacteriana. Que toda hora está se formando. A placa bacteriana está se formando constantemente na nossa boca, né? Então, a tarefa do paciente, eu falo, 50% do seu tratamento aqui, 50% sua tarefa diária em casa. O que é? A remoção mecânica dessa placa bacteriana, tá? A gente precisa da escovação e do fio dental. Nada complexo. Porém, algo que deve ser visto com muito cuidado, realizado com consciência, porque às vezes a gente faz de uma forma super automática e não presta atenção em como fazer, né? Por exemplo, muitos pacientes escovam de forma adequada, mas não usam o fio de forma adequada. Então, esse paciente ele vai continuar tendo gengivite, porque o fio dental ele precisa ser colocado dentro do sulco da gengiva, e essa região entre os nossos dentes é a zona de fragilidade do periodonto. Se nós não fazemos o uso correto do fio, nós vamos iniciar um processo inflamatório ali naquela região. Então, todos esses passos são simples, porém merecem muito cuidado e atenção. E não tem fórmula mágica, não tem bochecho, não tem medicamento. Não tem bochecho, nada. Você pode falar, né? É escovação e fio dental. Mas o bochecho é interessante? Pode ser, desde que você faça uma boa escovação e o uso correto do fio dental. Isso é um erro mais comum, Mônica, que você vê por aí? Eu acho que o erro mais comum é esse. O paciente pensa, muitas vezes eu ouço
que o fio dental ele deve ser usado só para tirar resíduo de alimento dos dentes. E não Essa é a é. ideia muito errada. Então, mas eu passo o fio dental, doutor, eu não vejo sair nada no fio dental, mas você não vai ver mesmo. A placa bacteriana nem sempre é perceptível aos nossos olhos, né? Só se você tivesse com uma lupa para você enxergar. Só se tiver um volume muito grande de placa bacteriana, você vai observar uma massa amarelada, branquinha no fio dental, né? Então, esse é o erro mais comum, é o paciente pensar que só passa quando tem uma coisinha incomodando. Mas não, a gente precisa passar em todos os espaços entre os dentes e nesse espaço entre a gengiva e o dente, que é o sulco gengival, para remover a placa bacteriana de forma adequada. E o que eu vejo, tem muito paciente que tem a impressão, e aí você vê que ele não está fazendo uso quando vem essa pergunta, né? Dói passar o fio dental. Sabe? Eles ficam com essa ideia de que. E tem aflição de ver. Sim, assim, eles pensam que machuca, a primeira coisa, que não pode passar. Porque sangra. Porque sangra. E aí, se o paciente passa o fio dental, sangra, ele deixa de passar, pior. Só vai piorar, né? E outra coisa que acontece daí, o extremo oposto, o paciente passar com muita força, tá? Não precisa ser nada vigoroso, nada forte, é com suavidade, com cuidado. É muito comum também a gente ver a gengiva machucada, defeitos na gengiva, porque o paciente passa o fio dental de forma errada também, né? Ou com muita força, ou no sentido, numa posição errada que acaba machucando a gengiva. E, Mônica, no caso, perdeu o osso, teve retração, né? É muito comum o paciente vir porque, minha gengiva subiu. Tem jeito? Bom, aí depende. Depende, tá? Como eu falei lá no começo, né? A maioria dos defeitos ósseos que a gente observa após a presença da doença periodontal, da periodontite, são defeitos que não possibilitam a regeneração dessa altura de osso, tá? Então, o tratamento periodontal convencional, ele vai trazer a saúde gengival para o paciente, ele vai trazer estabilidade ao longo do tempo, mas ele não recupera o que foi perdido. Alguns defeitos ósseos com desenho angulado, que ainda existem algumas paredes ósseas, permitem que a gente faça procedimentos regenerativos. Tá? Que é o enxerto ósseo. Que é o enxerto ósseo, que a gente coloca enxerto ósseo, membrana, e aí a gente consegue recuperar, né, aquele osso que foi perdido ali. Já com relação às retrações, é um raciocínio também semelhante. Tudo depende do nível de osso. Tá? É muito comum nós vermos retrações aqui nessa face externa dos dentes, né? Com a altura lateral do osso preservada. Nesse caso, existem os procedimentos de cirurgia plástica periodontal associados com enxerto que permitem a cobertura dessa raiz exposta, tá? Agora, existem retrações que já são resultados de casos de periodontite mais severa, onde nós também vamos observar a perda de osso lateral, na lateral dos dentes. E aí, nesse caso, o procedimento ele se limita à altura do nível do osso, tá? Se eu ainda tenho uma altura que é passível de cobrir parte da raiz, eu posso fazer esse procedimento, ele vai ser limitado, porque eu não vou cobrir a raiz toda, mas existe a possibilidade. Agora, outras vezes, quando a doença foi muito severa, o paciente já não tem essa possibilidade de realização de cobertura radicular, porque o nível ósseo já está numa altura que não ancora mais a gengiva. Então, aí não tem indicação. Porque agora me veio algo na cabeça aqui. Muitos pacientes têm a ideia de porque envelheceu, vai perder os dentes, vai ficar banguela, vai precisar usar uma prótese, uma dentadura. E isso é o que acontece? Não, de jeito nenhum. Hoje, há pouco tempo, eu participei de um livro de prevenção. Algo que sai um pouco, né, da minha rotina, mas eu falei, eu e minha equipe falamos sobre a periodontia dentro dessa visão preventiva, né? E a gente vê o quê? Que hoje a expectativa de vida, ela está aumentando cada vez mais, né? E aí vai ser comum a gente observar também um aumento da prevalência da doença periodontal com o passar dos anos, né? Então é algo que o periodontista precisa estar atento e estar preparado. Mas não que o paciente vai ser um paciente desdentado, porque se ele fizer o acompanhamento correto, a tarefa de casa, que é a escovação, o fio dental, não é para ter perda dentária,
né? O Uhum. papel da periodontia que me encantou mais lá no início da É minha vida manter. Aham. acadêmica foi justamente esse, né? Você conseguir manter, tratar e manter os dentes ao longo do tempo. Então, há 40, 50 anos atrás, essa era uma frequência, você observar Sim, pacientes até, assim, antes dos 50 anos, sim, né, é exato. já com próteses totais, com dentaduras, era, era o pensamento da época, era o que se vivenciava. Hoje, não. Hoje nós temos esse pensamento preventivo de evitar a perda óssea e manter os dentes ao longo do tempo. E, Mônica, tem algum caso que te marcou profundamente, assim, no atendimento de paciente? Algum caso em Tem, especial? tem, e ele aconteceu ainda na graduação. Uma paciente ainda jovem, ela chegou até a faculdade. Na época, a classificação da doença periodontal ainda determinava como periodontite agressiva, que é uma doença mais agressiva, né, que ocorre Pacientes numa faixa novos? etária Aham. menor. Então, a paciente tinha por volta dos 30 anos e já tinha perdido Nossa, elementos dentários, já tinha muita mudança de posição, né, porque essa é uma consequência da da perda perda de óssea. osso, os Aham. dentes mudam de posição, os dentes projetam assim para frente. E ela tinha uma queixa muito grande com relação à halitose. Isso fez com que ela se isolasse socialmente, ela perdeu Nossa. o emprego, a pessoa demitiu essa paciente por conta da halitose. E então ela chegou extremamente fragilizada, deprimida, né? E lá na graduação ainda, mas a gente fez o tratamento de forma adequada, foi recuperando a saúde dessa paciente, restabelecendo a saúde periodontal dela. E ao final do tempo de acompanhamento, a paciente se tornou outra pessoa. Ela já sorria novamente, ela conseguiu voltar a conviver com outras pessoas, ela conseguiu um novo emprego, ou seja, É, ela, mudou de ela vida, né? voltou a viver, né? Porque ela Uhum. tinha parado de viver. E ela ficou muito agradecida, muito feliz. Então, foi algo que me marcou muito e eu me recordo com muito carinho desse caso. É, né? E periodontia, eu sou apaixonada também, acho que é a base de tudo, né, Sim, é a Mônica? base de tudo. É, porque você falou, inclusive, tem a questão de mudar a posição dos dentes, é Sim, muito característico quando você vê é. um paciente, você olha, você fala assim, Você já esse imagina que tem provavelmente tem um problema isso. periodontal. É, E aí, se não vai para o problema periodontal, por exemplo, tá com os dentes tortos ali, e vai direto para um exato. Já vi ortodontista, acontecer muito isso também, né? Porque o acaba, paciente né? pensa logo no aparelho, né? Quando É, muda meu de dente tá torto. posição. Uhum. E, infelizmente, como eu disse, né? Há profissionais e profissionais. Muitas vezes o paciente periodontal chega num consultório de ortodontia, ele não é avaliado corretamente, ele coloca o O aparelho e aparelho aí é só agrava, né? certa o agravamento da condição e o risco de perda dentária é muito grande, né? É isso que preocupa, E sim, planejamento exatamente. errado. E, Mônica, na periodontia, o tratamento comum é raspagem. Só que eles têm medo, Ah, sim. Eu tô né? acostumada, viu? O pessoal chega na cadeira dizendo que tá com medo do tratamento, né? Uhum. Claro, a gente escuta o paciente, procura entender qual que é o receio, qual que é o medo, para trazer, além da questão técnica, né, que a gente A está tão realidade, o que que você. acostumado a fazer tudo, mas entender esse paciente e trazer um conforto para ele nesse sentido, né, do medo, do receio dele. Então, o paciente ele pode ser anestesiado, é algo que É eu não sei o verdade. porquê, mas muitos pacientes chegam para Falando que mim e não. falam, não tem É, essa ideia de que pode ser anestesiado para é raspagem. verdade. Mas Uhum. sim, o paciente de manutenção que tem sensibilidade, por Tem que ser exemplo, anestesiado, né? Uhum. não tem necessidade de raspar, de anestesiar, considerando a severidade da doença, porque ele já está praticamente saudável, está mantendo a saúde, né? Uhum. Mas ele tem sensibilidade, ele pode ser anestesiado para fazer o atendimento de Da forma raspagem. confortável, Uhum. né? Além disso, a gente tem instrumentos hoje tão delicados, né? Faz o procedimento de uma forma também muito delicada, de uma forma conservadora. Os equipamentos de hoje também são mais modernos, né? Que Mais trazem confortáveis, né? conforto para o paciente, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, quando a gente terminar, você vai mudar a sua visão do tratamento periodontal. É. E isso acontece com muita frequência. E uma outra coisa comum que você faz é indicar a escova elétrica. E os pacientes ainda não têm essa visão, né? Não, Do quanto não é. tem.
Recentemente até eu busquei uma revisão sistemática, né, que é dentro da visão científica, é a evidência de maior peso, tá? Se a gente colocar o conhecimento, categorizar o nível da evidência científica, a revisão sistemática ela vai estar lá no topo. Por quê? Porque ela avalia diversos estudos clínicos, faz uma análise super criteriosa, super crítica, para dizer qual que é o procedimento, qual que é a técnica, ou qual que é a escova mais adequada. E quando a gente compara a capacidade de remoção de placa da escova elétrica com relação à escova manual, a elétrica tem uma superioridade, tá? Então, na correria do dia a dia, paciente com pressa, essa questão de, às vezes, você fazer de uma forma muito automática, a escova elétrica vai auxiliar bastante, porque ela vai reduzir ali o tempo da escovação, o paciente vai, às vezes, se motivar um pouco mais a fazer com a escova elétrica, né, porque fica mais confortável. Ela tem uma cabeça pequena, então é mais fácil de você acessar as regiões posteriores que são mais difíceis para a gente conseguir colocar a escova de forma adequada, né? Então, eu gosto muito de prescrever, de sugerir, na verdade, né, a escova elétrica. Sem esquecer de que o fio dental também não é substituído por escova elétrica. Não, o fio dental não tem milagre. A gente precisa usar o fio dental de forma adequada, manual mesmo, porque ele vai atuar numa região que a escova não alcança, né? Então, precisam ser associados os dois procedimentos. Mônica, você também é pesquisadora e professora. O que mais te empolga hoje? O que tem de novidade aí? Olha, dentro da minha atuação como pesquisadora, o que eu acho mais interessante é a abordagem de utilização de nutracêuticos, que são substâncias naturais, derivadas de plantas normalmente, né? Associadas ao tratamento periodontal. Ainda estamos em fase de publicação, mas recentemente fizemos uma pesquisa em que selecionamos apenas os pacientes fumantes, que sabemos que tem um risco elevado de apresentar a doença periodontal e quando eles apresentam, a doença é mais grave, é mais severa. Os pacientes foram divididos em 2 grupos. Um recebeu o resveratrol, que é essa substância, né, derivada de cascas de uva, e o outro grupo, fumante, não recebeu o resveratrol, tá? Os pacientes que receberam esse tratamento sistêmico adicional à raspagem, eles apresentaram uma resposta clínica melhor com relação aos pacientes fumantes que não receberam o tratamento sistêmico. Então, o estudo dessas substâncias, a possibilidade de investigação é algo que me traz muita realização e muita alegria. Ainda mais com produto natural, né? Sim, eu gosto bastante dessa linha. E, Mônica, fora da odontologia, o que é que mais te inspira? Olha, o que me inspira, eu acho que é justamente aquilo que me traz equilíbrio, né? E que me traz a possibilidade de atender o meu paciente com mais empatia e com mais verdade, né? Em primeiro lugar, eu acho que eu preciso, né, de uma força motivadora, impulsionadora, que é a minha filha, sem dúvida, a Júlia, é o que me motiva todos os dias, né? Além disso, aí pensando numa parte terapêutica, não é terapia, mas é terapêutico, nadar. Nadar, mesmo no frio, 6h15 da manhã, 3 vezes na semana, é algo que também me traz um equilíbrio, um momento de reflexão interna, né? Ali dentro da água é você com seu pensamento, né? Então isso me traz um equilíbrio e uma renovação de energia. Outra coisa é a leitura. Eu tenho tentado voltar meu hábito de leitura, né? Que com as demandas da vida a gente acaba reduzindo. Mas por meio da leitura, aí focando na tua pergunta, né? Vem a fonte de inspiração, né? Porque a gente consegue ler tantas histórias interessantes, tantos autores interessantes, e isso traz para a gente uma fonte de inspiração e uma fonte de ideias para você tentar evoluir e ser uma melhor pessoa e, consequentemente, um melhor profissional. Mônica, para quem está ouvindo a gente, que recado, que mensagem você deixa para eles aí? Eu diria para que ninguém negligencie e ignore nenhum sinal, né? Então, o sangramento, né? É algo que é muitas vezes negligenciado, o sangramento gengival.
mudança de posição dentária, como nós falamos, e a própria litose, né? São sinais importantes. Qualquer sinal, qualquer coisa que o paciente visualize de diferente na boca deve ser investigado de uma forma criteriosa, por um bom profissional, para que seja feito o diagnóstico correto, para que seja feito o tratamento correto quando necessário, né? Então, às vezes, as pessoas veem uma pequena mudança em algum aspecto da gengiva e a pessoa ignora, acha que não é nada, né? Mas tudo deve ser investigado. E às vezes pode ser uma simples gengivite, como eu disse, às vezes pode ser um sinal de uma doença mais grave, né? Uma pequena mudança de coloração pode indicar um câncer gengival, por exemplo, né? E sem contar essa questão da inter-relação da doença periodontal com os fatores sistêmicos, né? A gente não pode negligenciar nada para que a gente não tenha o risco do agravamento dessas condições, né? Além, claro, da questão local, de a gente intervir numa fase inicial, evitando maiores prejuízos, né? A prevenção é sempre o melhor caminho. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço, é meu primeiro podcast, então eu agradeço pela oportunidade, achei muito interessante e é sempre uma oportunidade da gente trazer para o paciente um pouquinho de informação. Obrigada a vocês, continuem com a gente aqui no nosso canal do YouTube e siga a gente nas redes sociais. Um abraço.